Olá, amigo inscrito do canal, seja muito bem-vindo a essa notícia que para mim aqui é uma notícia que, olha só, muda drasticamente com uma cor agora, a iluminação aqui da luz, drasticamente os concursos federais, né, e talvez os estaduais também, tá? Então eu já fiz um vídeo aqui na própria sexta-feira quando saiu a instrução normativa da lei de cotas, fiz no sábado também no jornal Mr. M, trouxe esse corte também ontem falando para vocês, especificamente sobre essa nova didática, essa nova interpretação da lei de cotas através de uma instrução normativa da ministra Esther Dweck, né? E, gente, nós temos aí, então, são poucos os canais do YouTube que falam sobre essa nova lei de cotas aí, principalmente quem trabalha, né, com concursos policiais, como eu e o Guilherme Voltes, né, o canal do Voltes Concursos aqui, a gente falou sobre isso, né, e eu venho trazendo para vocês novamente esse assunto porque tem um artigo 10, gente. O artigo 10 traz ainda uma mudança radical nos concursos, que é o que eu estou colocando para vocês. Não é somente o seguinte, não, o cotista que está dentro passou para a segunda fase aprovado, ele não conta, né, como cotista, ele conta como amplo apenas e não conta como cotista, você chama mais. Que é o caso da Polícia Rodoviária Federal, que a gente sabe que tem uma ação na Justiça, né, para corrigir mais de 800, 830, 840 redações, tá? Porque a banca não utilizou o entendimento do STF. O STF dá ganho de causa sempre que você entra na justiça a essa situação. Ou seja, sempre mais positiva aos cotistas, tá? Mas a banca Sebrasp não tem esse entendimento. Eu quero trazer para vocês na tela como foi o último concurso, mas eu quero dizer que, cara, o artigo 10, fica até o final, eu vou mostrar para vocês o artigo 10 da nova instrução normativa, ela troca tudo. É um outro universo de concurso que a gente tem a partir de agora na Polícia Federal, ao meu entender. Cara, se eu estou interpretando errado, por favor, gente, vocês que interpretam as leis ali, né, os outros analistas de concurso aqui que analisam, por gentileza, me digam se realmente eu estou ficando louco ou não sobre essa nova lei, instrução normativa no artigo 10. O artigo 9 fala, né, sobre a questão da cláusula de barreira, mas o artigo 10 incrivelmente dá uma outra interpretação. Olha só o que eu tenho na tela e trago para vocês agora, né? Polícia Rodoviária Federal é um caso hipotético, tá? Foi mais ou menos assim, não sei exatamente os números, mas no concurso da Polícia Rodoviária Federal eram 1.500 vagas diretas, mas classificava 3 vezes o número das vagas para a segunda fase. E é isso que diz, olha, aqueles concursos que tem cláusula de barreira, ou seja, a cláusula de barreira para a segunda fase era 4.500 aprovados. Então, veja, nesses concursos, né, então, o número, em todas as fases, você não pode contar o cotista. Olha só o que a Sebrasp fez, que é o que está de verde. Então, as 1.500 vagas diretas, por exemplo, vamos arredondar o número, né, que fossem 400 pessoas que ficaram cotistas dentro dos 1.500. Então a Sebrasp pegou esses 400 que estariam dentro da ampla, né, das vagas diretas, e esses 400 ela não contou. Então na hora dela chamar aí os cotistas, que eram 900 cotistas para a segunda fase, ela pegou os 900, somou mais 400 chamados, então chamou 1.300. Um cálculo simples, é hipotético, é mais ou menos isso que aconteceu, tá? Eu não sei quantos passaram dentro das vagas diretas, tá? O que eu sei é que é mais de 800, entre 800 a 40 candidatos que ficaram aí cotistas que conseguiram a sua nota, então, que ficaram de 1.500 a 4.500, tá bom? Então, essa é a questão que eu trago para vocês. Então, esse é o entendimento da Sebrasp. Mas, o Ministério Público Federal, a Justiça, o STF, entende que todos que ficaram entre os 4.500 não podem ser contados. Então nós teríamos o quê? Os 400 cotistas das vagas diretas, neste exemplo, mais 800 cotistas que ficaram classificados para a segunda fase dentro dos 4.500. Então são 1.200 cotistas que se classificaram aqui entre os 4.500 nesse exemplo que a gente fez aqui. Então o entendimento do STF é o quê? Chama os 900 cotistas, né, puramente cota, ou seja, você desconsidera os 1.200, então você chama além dos 1.200 que já estão na ampla, mais 900 cotistas, o que faz com que a lista de cotas vá até a posição 2.100, porque esses 1.200 não contam como cotistas. Esse é o entendimento do STF, esse é o entendimento que foi dada a decisão, né, na PRF para corrigir mais redações aí, em razão do entendimento errado da Sebrasp, tá? Não de acordo com o que o STF tem no entendimento. Então veja que a lei, a instrução normativa vem para regrar isso, tá? Exatamente isso. Agora eu vou tirar da tela para colocar os artigos aqui na tela para você, tá? O artigo 9 diz, olha só, na hipótese do certame realizado em mais de uma fase,
tá? As pessoas negras que obtiverem pontuação suficiente para aprovação em ampla concorrência deverão figurar tanto na lista de classificados, né, dentro das vagas reservadas, quanto a classificados na ampla concorrência, tá? Isso aqui é o que o STF já entende, tá? Que tá ali no primeiro inciso. Quando o edital previr cláusula de barreira, que é o que acontece na Polícia Federal, Polícia Rodoviária, inclusive Banco do Brasil também aconteceu isso, né? Só teve um número de aprovados, então limitou, tá? E as pessoas negras que obtiverem pontuação suficiente para aprovação em ampla concorrência não deverão ser contabilizadas no quantitativo de aprovados para as vagas reservadas às pessoas negras. Então, ó, alcançou a aprovação, não está dizendo que está na vaga direta. Ela conseguiu aprovação quando há cláusula de barreira. Ela conseguiu aprovação dentro dessa cláusula de barreira, que é os 4.500, então ela não é contabilizada. É o entendimento do STF que está sendo colocado nessa lei agora. Ou seja, daqui para frente é assim, mas antes disso o STF já julgava assim. Daqui para frente todos os concursos vão ter que ser assim, tá? No âmbito federal. E o disposto no caput e no primeiro somente se aplica a pessoa optante pela reserva de vagas que tiver obtido a pontuação mínima, né, para aprovação em cada etapa do certame. Então continua tendo que ter a pontuação mínima quem é cotista. Mas, como eu mostrei para vocês, então o entendimento aqui da nova instrução normativa é essa. Você conseguiu aprovação para a ampla concorrência na cláusula de barreira, e a cláusula de barreira da Polícia Rodoviária Federal era 4.500 para a segunda fase, então você não conta mais como cotista. E aí não precisaria nem ação da justiça, porque a banca teria que chamar esses 841 que tiveram que entrar na ação da justiça na PRF. Mas não é isso aí que eu quero falar, gente. O artigo 10, para mim, tá? Vou ser bem claro para vocês, deixa eu ver se eu consigo deixar maior aqui na minha tela. Cara, não fica maior, deixa eu ver aqui o artigo 10. Sumiu, tá. Eu vou ler para vocês, tá? Vou ficar um pouquinho menor que eu tenho que me abaixar para ler aqui. Então o artigo 10, ele fala justamente, olha só, regras aplicáveis à cláusula de barreira. Então no artigo 10 diz exatamente sobre a cláusula de barreira em concurso, tá? Então os editais de concurso publicados ou de processos simplificados, né, deverão garantir a participação de pessoas negras optantes pela reserva de vagas em todas as etapas do certame, sempre que atingirem a nota mínima exigida em cada fase. Olha só. Deverão, então, olha só, garantir a participação em todas as etapas do certame, sempre que atingirem a nota mínima. Aqui já não diz que é só a cláusula de barreira. Tem cláusula de barreira, então onde tem cláusula de barreira, deverá, então, os editais têm que garantir que com a nota mínima você participe de todas as fases. Aqui eu até entendi o seguinte, olha, tirou acima do mínimo lá que é 50%, não importa a posição, vai estar no concurso, vai fazer todas as fases do concurso, independente da cláusula de barreira, tá? Agora só que olha no parágrafo único, então, né, tem mais dois detalhes, olha, para fins do cumprimento do disposto no caput, os editais de concurso público ou de processo simplificado realizados em mais de uma fase, tá? Então, esses concursos realizados em mais de uma fase, que é PF, PRF, o que acontece, tá? Poderão deixar de prever cláusula de barreira especificamente para a seleção de candidatos às vagas reservadas. Então, poderão deixar de ter a cláusula de barreira. Então, se é só 1.000, por exemplo, 4.500 na ampla e só 20% seria só 900 nas cotas, eles podem deixar de aplicar, ou seja, não tem essa cláusula de barreira. Todos com o mínimo vão para a segunda fase. É isso que eu entendi, tá? Isso aqui é poderão, se quiser não aplica esse. Só que olha só, tem o ou aqui. Ou poderão isso, ou se não fizer isso, que é uma possibilidade de deixar a nota mínima, ou deverão prever que o número de candidatos de vagas reservadas considerados aprovados em cada fase do concurso será igual ou superior ao número de candidatos aprovados na lista de ampla concorrência. Veja o que muda daqui para frente nos concursos federais da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal. Hoje, com essa instrução normativa, eu digo aqui, esse ou aqui, ou você não tem cláusula de barreira para cotistas, pretos e pardos, ou você chama o mesmo número de aprovados na ampla, você chama nas cotas. Ou seja, se é 4.500
4.500 cotistas na ampla, então eu tenho que chamar 4.500 pessoas aprovadas na ampla, eu tenho que chamar no mínimo 4.500 cotistas aí para a outra fase. Então mudou totalmente o jogo. Olha só o que eu trago para vocês. E de novo na tela para vocês aqui, olha só. Então, se o entendimento aqui pelo que eu fiz, né, seria do STF, seria chamado os 900 cotistas mais 1.200 que classificaram na ampla, daria 2.100. Então, pelo artigo 10 da instrução normativa, ao meu ver, se 4.500 aprovados vão para ampla concorrência, então nós também teríamos que, no mínimo, colocar 4.500 cotistas aprovados na outra fase. É isso que eu entendo. Ou não existir a cláusula de barreira, isso pode ser feito, não tem cláusula de barreira e você chama todos com a nota mínima, ou você chama, no mínimo, o mesmo número de aprovados na ampla. Ou seja, gente, é uma nova era de concursos de cláusula de barreira que tem mais de uma fase, né? Então, Banco do Brasil, ele limita um cadastro reserva. Então, se você limitar, se você tem um número X de aprovados, que nem foi a Agente Tecnologia 3.000 na ampla, você vai ter que colocar 3.000 aprovados cotistas. Aí não importa se ele vai ficar no cadastro reserva, se vai ser chamado ou não, né? Vai depender das vagas. Mas eles vão estar nas outras fases, né? Só que, como eu disse assim, olha só, você chamar todo esse quantitativo não quer dizer que vai nomear, então pode ser que a pessoa também tenha o gasto aí, quem vai ficar, por exemplo, 4.500 cotistas, né? Os 900 aproveitados daqui a pouco, alguns entram pela ampla, outros pelas cotas, não quer dizer que os últimos lá vão ser chamados, mas vão estar em todas as fases e vão decidir se vão fazer ou não os exames, aí depende de cada um. Mas então aqui, para mim, né, então, analisando esse artigo 10, fica muito claro, é uma nova era na forma de termos aprovados nas outras fases em concursos policiais ou em concursos que colocam um limitador, né? Seja de tribunal, seja qual for. Se você não aprova todo mundo acima de 50, né? Se você coloca um limite, olha, vai ser só 1.000 aprovados na ampla, 200 nas cotas, então você coloca esse limitador, agora você não vai poder limitar mais as cotas apenas aos 20%. Você vai ter que chamar ou a nota mínima ou a mesma quantidade de aprovados da ampla concorrência, segundo o artigo 10, tá certo? Então, coloca aqui a sua opinião, cara, se eu tô ficando louco ou não, se alguém interpreta de uma forma diferente essa instrução normativa no artigo 9 e artigo 10, tá bom? Um grande abraço e Deus no controle sempre. Não vá embora sem antes deixar a sua inscrição aqui no canal. Deixe aqui nesse botão de inscrito e inscreva-se, por favor. E também assista mais 2 vídeos aqui que o YouTube indica para você aqui do canal que pode agradar a vossa pessoa concurseira, tá certo? Um grande abraço e seja parte da família Mistreme dos concursos.